Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Impossível. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar o tema lidando com os conflitos íntimos à luz da doutrina espírita. É mais um estudo que nosso Templo de Orações, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, disponibiliza em sua estante virtual, uma vez que devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, nossa programação de estudos e palestras vem ocorrendo normalmente por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, neste momento estamos recolhidos em Teu Santo Nome para podermos conduzir o nosso estudo. E nesse sentido, Senhor, nós rogamos ao vosso coração magnânimo que nos envolva com as bênçãos, que nos favoreça o clima de serenidade e harmonia, para podermos promover as reflexões que o tema recomenda e que proporciona para cada um de nós perspectivas renovadas. Que a vossa paz, Senhor, envolva-nos a cada dia, fortalecendo-nos no ideal cristão, no ideal espírita, de forma que possamos, com essas reflexões que o estudo proporciona, promovermos as transformações em nossa vida, de forma a ampliarmos o nosso horizonte quanto à conquista dos valores do Espírito e podermos, Senhor Jesus,
palmilharmos a vossa trajetória ao encontro de nosso Pai. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja. Muito bem, dando sequência à nossa programação de estudos, nós gostaríamos de compartilhar alguns questionamentos para os quais pretendemos tecer algumas considerações ao longo do estudo. O que são e como caracterizar os conflitos íntimos? Quais as consequências em nossa vida dos conflitos íntimos? Uma outra questão interessante: o nosso interesse está compatível com as leis de Deus? O nosso planejamento de vida, os nossos objetivos e metas se submetem à vontade de Deus, às suas leis? E como a análise dos conflitos na perspectiva doutrinária, da doutrina espírita, pode favorecer o indivíduo em seu progresso espiritual? Queremos examinar essas questões na sequência e, para isso, vamos lançar mão a alguns apontamentos doutrinários, recorrendo à literatura espírita. Bem, nós podemos considerar conflito como a oposição de interesses, uma divergência de interesses, de sentimentos, de ideias, etc. E consultando o dicionário Hawais, nós vamos ter a seguinte definição: que o conflito significa divergência, enfrentamento, guerra, luta. O foco de nosso estudo, porém, será com ênfase à dimensão espiritual, ou seja, a nossa relação com Deus. Em que medida que nós nos submetemos à vontade de Deus, às suas leis, para planejarmos e organizarmos a nossa vida aqui na Terra enquanto encarnados. Esse é o foco que vamos dar. Agora, é importante nós considerarmos também que um conflito íntimo ele pode se desdobrar em conflitos na nossa relação com os semelhantes. Mas o nosso propósito é analisar a questão do conflito íntimo, a nossa relação com Deus, nosso Pai, com o Criador, com suas leis. Esse, portanto, vai ser o propósito desse estudo. E, na sequência, daremos ênfase a esse aspecto. Muito bem. Queremos, então, nessa sequência, compartilhar de umas considerações da autora espiritual Joana de Ângeles, que pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, ditou o livro Conflitos Existenciais. Então, nesse livro, logo na introdução, tem o trecho que nós vamos compartilhar nesse momento, que diz o seguinte: que o sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais que devem ser vencidos. Então, desafios existenciais que devem ser vencidos. Registra aqui a autora. Porquanto são carregados das heranças negativas. Heranças negativas que procedem das experiências anteriores malogradas e necessitam ser corrigidas.
Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos perturbadores que enfermam, desorientam, empurram para situações dolorosas quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor. Então, vejam bem, analisando isso aqui na perspectiva da doutrina espírita, que nos ensina acerca da realidade do espírito, né, do espírito imortal, de onde nós viemos, qual o nosso propósito aqui na Terra, enquanto encarnados, qual é o nosso destino, nós podemos entender essa afirmativa da autora, que a dinâmica da nossa vida, ela estabelece uma relação de causa e efeito. Hoje, nós somos o resultado de ontem, de experiências pretéritas, e ela destaca que nem sempre foram bem-sucedidas, algumas experiências foram malogradas, ou seja, cometemos equívocos em relação às leis de Deus e que precisam ser corrigidas. E que isso, refletindo em nossa vida hoje, apresenta como conflitos perturbadores. Por quê? Nós, então, ao infringir a lei de Deus em nossas experiências, nós hoje trazemos o reflexo disso. E aí fica uma pergunta: qual a nossa atitude hoje? Qual a nossa postura hoje? É de correção? Ou de manutenção dos equívocos, dos hábitos inadequados? Essa que é a grande questão. Porque o conflito íntimo, como ela diz, são conflitos perturbadores que enfermam e desorientam e empurram para situações dolorosas. Aqui ela já está chamando a atenção para as consequências dos conflitos íntimos. E mais, ainda nessa linha das consequências, nós vamos encontrar também uma contribuição da Joana de Ângeles, porém no livro O Homem Integral, pela psicografia do Divaldo Franco, o seguinte, que o conflito íntimo é matriz cancerígena no organismo humano em constante ameaça ao grupo social. Olha só os termos que ela utiliza, que o conflito íntimo é matriz cancerígena no organismo humano em constante ameaça ao grupo social. Ora, isso aqui traz a enfermidade. O termo que ela utiliza, o binômio aqui de matriz cancerígena. Então, nós vamos encontrar o indivíduo portador de depressão, de inveja, de pessimismo, de mau humor, vazio existencial, insegurança emocional, ansiedade crônica. Indivíduos que vivem num estado de infelicidade quando está sob os efeitos desses conflitos, que precisa ser examinado numa perspectiva causal. Qual a causa desses conflitos? Mas ainda a título de consequências, porém agora no livro Amor, Imbatível Amor, a mesma autora espiritual, Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, vai dizer o seguinte, que os conflitos mal controlados levam o indivíduo à crueldade, à total insensibilidade, por sentir-se desconfortado em si mesmo, transferindo o rancor da própria situação contra aqueles que acredita felizes e os fazem invejá-los.
consequências danosas para o indivíduo, que nutre esses conflitos. Por isso, a importância de examiná-los em nosso dia a dia, de forma inteligente, de forma lúcida, para podermos encaminhar as alternativas e medidas de solução, para podermos sanar essas enfermidades da alma. E no Homem Integral, o livro O Homem Integral, também da Joana de Ângeles, ela vai dizer também o seguinte, que a crise de credibilidade, de confiança, de amor, instaura o estado conflitivo da personalidade que perde o roteiro, imagina. Ainda de segundo a autora, incapaz de definir o que é correto ou não. Veja, você perdeu o sentido da vida, perdeu o endereço de Deus. Ficar incapaz de definir o que é correto ou não. Consequências desses conflitos íntimos, conflitos perturbadores, como diz a autora espiritual Joana de Ângeles. Por isso que nós precisamos analisar esses conflitos, uma perspectiva causal. Qual a razão de tais conflitos? Por que desses conflitos? E aí nós vamos entender que nós, criaturas de Deus, tendo Deus como Pai, nosso Criador, precisamos entender que Deus, Ele estabeleceu leis na sua criação. E essas leis, elas orientam a vida. E nós precisamos nos submeter a essas leis. E estar em harmonia com as leis de Deus é a condição que nos coloca em estado de felicidade, de harmonia íntima. O conflito íntimo, logo, é quando nós, então, não respeitamos as leis de Deus. Nós provocamos desvios em nossa trajetória. Porque todos nós somos criados para a perfeição, para alcançarmos a perfeição, para progredir, para evoluir. O nosso progresso deve ser orientado, de acordo com a questão 780 do Livro dos Espíritos, não só pela perspectiva, pela dimensão melhor, intelectual, pela inteligência, mas, sobretudo, pela dimensão ética e moral. E nós precisamos, em nossa trajetória, planejar e organizar a nossa vida nesse sentido. Promovermos as condições para progredirmos espiritualmente. E o progresso espiritual se dá à medida que nós nos submetemos às leis de Deus, a lei de progresso, de evolução, lei de justiça, de amor, e promovemos a construção dos valores do espírito, sempre orientados por essas duas dimensões, a dimensão intelectual e a dimensão moral. Quando nós transgredimos a lei de Deus, não observamos, sobretudo, a lei de amor ao próximo, não é?
amor a Deus, que é o próprio respeito às leis, nós acabamos criando um conflito. Porque nós fomos criados para a felicidade, para a perfeição. Temos o livre-arbítrio para fazer essa escolha. Mas, se contrariamos essas leis, nós arcamos com as consequências. As consequências de transgredir essas leis. Então, essas escolhas equivocadas, elas trazem consequências. E esse estado de conflito íntimo em relação às leis de Deus, destacamos aqui o que a Joana de Ângeles argumentou. Trazem conflitos perturbadores, causando, inclusive, como fator cancerígeno em termos de enfermidade para a nossa vida. E aí é importante nós considerarmos que a nossa escolha, ela tem que ter como referência a lei de Deus. Não é? E nós precisamos combater determinados sentimentos que ainda, na condição de imperfeitos, podemos ainda nutrir, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja, a preguiça, a cobiça, a cólera, o ódio, enfim, são imperfeições morais que nós ainda podemos carregar conosco. E nós precisamos, em nossa escolha, utilizando-se do livre-arbítrio, porque Deus nos concedeu essa condição, poder fazer a escolha compatível com suas leis, que é buscar a perfeição. Vencer essas imperfeições. Então, nós precisamos vencer a nós mesmos. E no livro dos Espíritos, na questão 780, o Kardec ele formulou a seguinte pergunta aos Espíritos. A pergunta é o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Nós destacamos aqui que nós evoluímos, que o nosso progresso se dá a partir do progresso intelectual e moral. A pergunta aqui do Kardec é o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos superiores, respondem a Kardec o seguinte: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral decorre do progresso intelectual. E na questão 780A, vem uma explicação melhor ainda, porque Kardec volta à pergunta, porém agora com o seguinte desdobramento: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? É Kardec que formula essa pergunta aos espíritos superiores. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? A resposta dos espíritos é o seguinte: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos.
Então, nós temos a liberdade de escolha. E à medida que avançamos na construção dos caracteres intelectuais, evoluímos intelectualmente, nós aumentamos a nossa responsabilidade em relação aos nossos atos. E mais, passamos a ter condições de compreender entre o certo e o errado, o bem e o mal. Com isso, nós já podemos admitir a seguinte situação, que se trazemos hoje conosco, né, alguns conflitos íntimos, né, resultante dessas atitudes equivocadas, foi porque não utilizamos adequadamente a nossa inteligência. Uma vez que, com o livre-arbítrio, nós temos que ter responsabilidade, uma vez que temos conhecimento. Muito bem. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? É importante nós considerarmos, nesse momento do estudo, que a pergunta tem uma importância muito grande para esse momento, uma vez que, como filhos de Deus, nós estamos submetidos às suas leis. E numa trajetória ascensional, nós, obviamente, como destacou a Joana de Ângeles, como compartilhamos há pouco, estamos submetidos à lei de progresso. A evolução, todos nós, sem exceção. E aí vem a pergunta que o Kardec faz aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Temos aqui, então, o foco que devemos dar aos nossos projetos de vida. Combater em nós o orgulho e o egoísmo. Projetar, obviamente, em nossos objetivos e metas, a construção da humildade, do altruísmo. Muito bem. Considerando esses apontamentos, é importante nós fazermos a seguinte indagação: como lidar com o conflito íntimo numa perspectiva de superação, considerando, sobretudo, os ensinamentos doutrinários, os princípios da doutrina espírita, princípios que nos favorecem no entendimento da vida, das leis de Deus. E, para isso, nós precisamos ter atitude de mudança e enfrentar o desafio, ou melhor, os desafios da vida, para podermos não só vencermos a nós mesmos, para corrigirmos determinados equívocos que porventura tenhamos cometido, e também adotarmos uma postura preventiva para evitar novos erros. E para isso é preciso um posicionamento. E aí nós vamos resgatar o aspecto que nós já abordamos aqui, que é da escolha. Nós precisamos fazer escolhas na vida que sejam compatíveis com as leis de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso interesse ao interesse de Deus, que é nosso Pai.
essa divergência de interesses é que nos leva, né, aos conflitos íntimos, conflitos existenciais, e que podem, como a Joana destacou, como compartilhamos aqui, a doenças, a enfermidades. E, para isso, nós vamos recorrer aqui ao ensinamento de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, quando diz ele aqui, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É um ensinamento valioso, porque nós precisamos saber o que queremos. Nós precisamos, portanto, quando projetamos a nossa vida, os nossos objetivos e metas, precisamos fazê-lo em conformidade com as leis de Deus. Essa é a condição para podermos vencer a nós mesmos e superarmos os conflitos íntimos, conflitos existenciais que enfrentamos em nossa vida. E, obviamente, essa escolha é um desafio, mas é o desafio que todos nós devemos enfrentar na vida por estarmos empreendendo essa trajetória ascensional, ou seja, de crescimento, de progresso, como destacou a Joana de Ângeles em um trecho do livro Conflitos Existenciais, que nós compartilhamos aqui há pouco. Bom, e nós entendemos que o primeiro passo, e o passo determinante para nós podermos promover essa trajetória com determinação para vencer nós mesmos, as nossas imperfeições e alinharmos o nosso projeto de vida às leis de Deus, o primeiro passo é o autodescobrimento, é o conhecer a ti mesmo, que Santo Agostinho, inclusive, nos ajuda a compreender esse processo na questão 919 do Livro dos Espíritos, que nós convidamos a todos. Quem tiver aí o interesse de aprofundar e conhecer melhor, lá ele faz considerações muito interessantes acerca desse processo. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas faculdades, as nossas potencialidades íntimas, mas, acima de tudo, conhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades íntimas, aquilo que precisa ser aprimorado, o que precisa ser melhorado. Então, esse mapa, com essa condição, é determinante para nós podermos promover as medidas necessárias que vão combater a causa que tem determinado em nós os conflitos íntimos. E esse é um processo. E nós precisamos, então, passar por essa primeira etapa, que é a etapa do autodescobrimento, uma análise de foro íntimo, para podermos, então, compreender melhor a nós mesmos. Qual a nossa real necessidade enquanto espíritos imortais. E empreender as medidas que necessitamos
para vencer a nós mesmos. E no livro O Homem Integral, a Joana de Ângeles, ela traz uma contribuição muito interessante nesse sentido. Vou compartilhar. Ela diz aqui: cabe ao homem em conflito revestir-se de coragem, resolvendo-se pelo trabalho de identificação das possibilidades que dispõe, ora soterradas nos porões da personalidade assustada. Ora, como é que nós vamos fazer isso se não consultarmos a nós mesmos, examinarmos a nós mesmos? Nós precisamos dessa análise foro íntimo, porque, segundo ela, a autora espiritual, Joana de Ângeles, cabe ao homem em conflito revestir-se de coragem, resolvendo-se pelo trabalho de identificação das possibilidades que dispõe. E todos nós temos um potencial muito grande. Somos criaturas de Deus, filhos de Deus, e reunimos todas as condições para podermos vencer esses obstáculos, vencer o egoísmo, vencer o orgulho e construirmos um reino de paz em nossa intimidade. Mas é preciso esforço para alcançarmos esse resultado. Esse reino de paz que vai substituir esses conflitos íntimos é resultante de um esforço, de coragem. Em muitas situações é importante nós considerarmos que a vida ela nos apresenta um conjunto de situações para as quais nós precisamos enfrentar com resignação. Mas a resignação dinâmica, como destaca a própria Joana de Ângeles, uma resignação em que nós vamos compreender a razão das vicissitudes, dos conflitos que estamos enfrentando. E com essa compreensão, nós vamos operar a transformação necessária para podermos alcançar a paz íntima. E esse processo se dá passando necessariamente pelo autodescobrimento. Porque aí nós vamos, então, com base nesse conhecimento e com a resignação ativa, proativa, dinâmica, operar as transformações que necessitamos, né, para corrigir em nós o que é necessário. Como destacou a Joana de Ângeles, no trecho que compartilhamos no início do nosso estudo, né, do livro Conflitos Existenciais. E ao projetar essa correção, nós estamos falando, projetar objetivos e metas que vão nos levar a resultados em nossa vida em consonância com a lei de Deus. Então, esse é o processo que devemos empreender, mas primeiro, a primeira etapa é nos submetermos, então, ao autodescobrimento, que é conhecer a nós mesmos, para identificarmos os aspectos que precisam de melhoria. E nesse processo, em algumas situações, às vezes, é necessária a busca de apoio. Mas para isso é preciso atitude, para que se busque o apoio adequado. E a Joana de Ângeles, ela traz aqui
Nós vamos compartilhar um trecho aqui do livro Homem Integral, quando ela argumenta o seguinte: sentindo-se incapaz de enfrentar-se à busca de alguém capacitado a apontar-lhe o rumo e ajudá-lo a percorrê-lo, é tão urgente como indispensável. Não é? Então, em algumas situações, nós devemos pedir socorro, buscar o apoio. Muito bem, essa busca de apoio nós podemos encontrar na doutrina espírita. Obviamente, nós podemos buscar apoio com um amigo, com um colega, com um esposo, com a esposa, com o filho, enfim, com o pai, com a mãe, mas do ponto de vista institucional, a doutrina espírita pode favorecer essa caminhada para Deus, essa caminhada harmoniosa para Deus e a construção do reino, de um reino de paz, de forma a nos favorecer a superação desses conflitos íntimos. E a reforma íntima é um processo essencial, um processo necessário, um processo que nós devemos empreender em nossa vida para podermos alcançar os valores do espírito, alcançar os objetivos de natureza espiritual. E o espiritismo favorece esse entendimento, sobretudo para entendermos o ensinamento de Jesus, nosso Senhor. E, a partir desse conhecimento, orientarmos a nossa trajetória, a nossa caminhada, pela diretriz do Evangelho. Então, esse apoio ele é essencial. E nós vamos encontrar na doutrina espírita essas diretrizes seguras, que aqui estamos destacando, inclusive, a diretriz do Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, tem um ensinamento muito interessante e com mensagens do Espírito de verdade, que nós queremos compartilhar aqui um trecho, que é o seguinte: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Temos aqui, então, a diretriz, a bússola da nossa vida, o endereço para a nossa caminhada evolutiva. Vamos ao encontro do Senhor para podermos, então, encaminhar na nossa vida as medidas libertadoras, consoladoras para todos nós. Muito bem, e para podermos, portanto, ter uma vida administrada de forma eficaz, de forma que possamos superar os nossos conflitos íntimos e promovermos a construção da paz interior, vamos
ao encontro de Jesus. E queremos fazê-lo em 4 versículos que estão no capítulo 22 de Mateus, versículos 36 a 39, que trata do maior mandamento. Quando Jesus, então, é abordado com a seguinte questão: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a referência para vencermos o mundo, para vencermos a nós mesmos. E em João, capítulo 16, versículo 33, nós temos outro ensinamento do Senhor, que é o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Portanto, mirando no exemplo do Senhor, todos nós reunimos condições para podermos vencer o mundo. E compartilhando mais um trecho do livro Amor Imbatível Amor, da autora espiritual Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem aqui um apontamento que é o seguinte, é um trecho. Mediante a conquista da afetividade, lenta e seguramente, são superados os conflitos perturbadores, abrindo-se os braços, a princípio, à solidariedade, depois ao cumprimento dos deveres de fraternidade que levam ao amor. O amor é, por excelência, a referência que todos nós devemos ter para empreender a nossa reforma íntima, como destacamos anteriormente. Reforma que vai nos proporcionar as condições de superação dos conflitos íntimos e alcançarmos a paz interior. O amor, como destaca aqui a autora, que pode ser expressado no dia a dia pelo exercício da gratidão, da paciência, da humildade, do perdão, da compaixão, não é? São sentimentos que vão nos auxiliar a converter esses conflitos na paz íntima. E, ainda no livro O Homem Integral, de acordo com o argumento da autora espiritual Joana de Ângeles, nós vamos ter aqui uma perspectiva futura muito interessante, que ela diz que os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual, micro, colaborando para o equilíbrio do universo macro no qual se movimenta. Esse é um determinismo divino. Um determinismo relativo, obviamente, quando se aplica a nós do reino hominal. E ela destaca bem que os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer. E Jesus também, quando nos orienta acerca das bem-aventuranças, vai dizer que
Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Mas precisamos, então, fazer a nossa parte para alinhar o nosso projeto de vida aos propósitos do Senhor, às leis soberanas da vida. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos superiores respondem: Jesus. Essa é a diretriz para uma caminhada eficaz na perspectiva espiritual. Com isso, nós encerramos nosso estudo, desejando que todos continuem sendo envolvidos pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso modelo e guia, como destacamos aqui, e que está registrado na questão 625 do Livro dos Espíritos. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse estudo. Divino Mestre Jesus, neste momento em que interrompemos o nosso estudo, queremos agradecer ao Senhor as bênçãos que tem nos envolvido em toda a nossa vida, em especial nesses momentos de recolhimento, e que o Senhor continue nos amparando, Mestre querido, nos ajudando em nosso dia a dia, em nosso cotidiano, a colocar em prática esses ensinamentos. Que tenhamos coragem, Senhor, a coragem que o Senhor nos ensinou para podermos empreender em nossa vida as mudanças que se fazem necessárias para podermos alcançar o reino de paz. E que a vossa paz nos acompanhe sempre, Senhor. Assim seja.